Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica bônus. Se é a primeira vez que você está em uma dica bônus, sugiro que você se inscreva no nosso canal. Eu sempre coloco dicas novas, dicas que te auxiliam não somente no nosso segmento, mas te auxiliam na vida. Como é que você faz para se dar bem no ponto X, no ponto Y. E para o vídeo de hoje, das dicas que eu já trouxe para essa série de dicas bônus, é a dica mais interessante de todas. A dica que vai te ensinar a se destacar do seu concorrente. Como é que você faz para se destacar da concorrência? Esse vídeo por si só, ele renderia muitos tópicos ou muitos vídeos. Daria até para a gente fazer uma série de como se destacar do seu concorrente, explorando vários elementos. Então, eu decidi fazer ele em duas etapas, o capítulo 1 e 2. Eu vou apresentar 3 dicas no capítulo 1 e 3 dicas no capítulo 2. Então, eu espero que você goste e que com essas dicas você passe a vender muito mais. Para começar falando desse vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma história bem interessante que eu tive a oportunidade de acompanhar, que foi a história do Ronaldinho Fenômeno, o Ronaldo Nazário. Quando ele contou essa história, quando ele começou no futebol, quando ele foi descoberto, enfim. Ele participou de uma peneira lá no Rio de Janeiro. Na época dele, eu não sou um perito em futebol, mas era para um time de futsal, imagino eu, que ele, assim como o Robinho, alguns outros começaram no futsal, acho que naquela época fazia-se muita peneira para futsal. Então ele fez a peneira para futsal e ele chegando lá na peneira, o Ronaldo Fenômeno, ele viu aquele monte de garotos para participar da peneira. E ele sempre foi um atacante e tal, e ele viu aquele monte de garotos e ele falou assim, puxa, esses garotos são muito melhores do que eu. E eu não vou ter chance de participar, não vou conseguir entrar nessa... Eles não vão me aprovar porque eu não sou muito bom e tal. Mas ele foi inteligente a ponto de observar que na posição de goleiro não tinha concorrência, não tinha ninguém. Então ele falou, vou entrar como goleiro. Fez a peneira de goleiro e foi aprovado. Durante o desenvolvimento dele, né, o período em que ele ficou lá, né, nesse clube e tal, ele foi se destacando e aí os técnicos, né, os professores identificaram nele um potencial muito grande no ataque. Ele tinha muita habilidade, ele tinha velocidade e tal, e aí transferiram ele para o ataque. E aí um dos professores disse para ele, falou assim, cara, se você tivesse feito peneira para atacante no dia, eu não teria nem te visto, porque tinha tanta gente e tanta gente boa que a gente meio que não estava assim, analisando tudo e tal, eu não teria nem te visto. Você fez muito bem em ter se candidatado à vaga de goleiro. E aí, depois disso aí, todo mundo sabe o que aconteceu. Ele foi se destacando, ele foi mudando de clube, tal, até que ele chegou à bola de ouro, né, prestígio mundial, enfim. Hoje ele é empresário, ele tem outras atividades e tal, e se tornou o Ronaldo Fenômeno. Essa história é muito interessante. A gente poderia tirar várias e várias lições dessa história. Desde o momento em que ele ficou com medo da concorrência e se posicionou em outro lugar, até o ponto em que ele usou a estratégia para conseguir entrar no time, para depois se desenvolver, o desenvolvimento da trajetória dele como jogador, enfim, e as atuações deles atuais. Então, como dica número 1, eu quero dizer para você que você precisa saber se posicionar. No tópico saber se posicionar, o que me chamou a atenção na história dele foi o ponto que ele disse assim, esses jogadores são melhores do que eu. Quando ele fez essa observação, de fato os outros jogadores poderiam ser melhores do que ele, que não seria nenhum problema. Simplesmente ele se posicionou assim, pô, eu preciso melhorar, eu preciso aprender, tem pessoas melhores do que eu. É um ponto inteligente. Talvez não para aquele momento que deveria tudo acontecer na hora, mas foi um ponto que me chamou a atenção, eu achei muito interessante pelo seguinte motivo. Quando você identifica nos negócios, empresas ou pessoas que praticam ou que exercem um trabalho melhores do que o seu, é super saudável que você faça essa análise, você se permite crescer. Tem gente que acha que é o centro do mundo ou que não tem ninguém melhor do que ele. E na hora da negociação com o cliente, ele passa essa impressão. E as pessoas, consciente ou inconscientemente, captam essa sensação e você não vai conseguir vender para esse cliente, porque é um sentimento estranho. Então, quando você identifica pessoas melhores do que você, empresários, pessoas que executam um trabalho melhor, que vende melhor, com melhor preço, consegue vender melhores equipamentos, ou não, eu só consigo vender porcaria porque o meu público é porcaria, tal. Quando você identifica um norte para o seu melhor,
você se permite crescer e aprimorar mais. Então, quando o Ronaldo, disse esses jogadores são melhores do que eu, talvez ele tenha realmente enxergado que aqueles caras são melhores do que ele, ou simplesmente partido para a estratégia de ir para goleiro. Ele foi para goleiro, iniciou uma estratégia e depois ele se desenvolveu e, consequentemente, eu tenho certeza que ele melhorou, ele cresceu, enfim, que aí ele precisava mostrar um trabalho diferente e tal, para que ele se tornasse o grande atacante que ele foi. Um outro ponto interessante dessa história, que eu chamaria de tópico 2, é que você não precisa ser perfeito, mesmo porque a perfeição, ela não existe. O que você precisa saber de fato é como sair do ponto A ao ponto B, ou seja, como entregar tal produto daqui a aqui, porque a perfeição ela é uma questão de ponto de vista. No seu ponto de vista pode estar ótimo, mas no ponto de vista do cliente pode não estar. Então, você não precisa ser um exímio instalador de cerca elétrica, mas você pode ser um exímio instalador de CFTV. Você não precisa ser um exímio instalador de portão, mas você pode ser um exímio instalador de controle de acesso. Ou seja, são exemplos soltos, tá? Uma ideia solta, mas a ideia é que você não precisa ser perfeito inicialmente. Quando você inicia um trabalho com o cliente ou desenvolve um trabalho, você simplesmente precisa entregar aquilo que ele quer. Um objeto do ponto A ao ponto B. Por exemplo, se você é um taxista, você não precisa ser o melhor motorista, você não precisa escolher o melhor trajeto, você simplesmente precisa levar o seu cliente do ponto A ao ponto B. Essa é a ideia inicial, ou seja, você não vai iniciar sendo o melhor instalador de CFTV, de cerca, de alarme, mas você precisa saber entregar o que você se compromete para o cliente. Foi isso que você se propôs, entregar para ele um trabalho e conforme o tempo for passando, você vai melhorando. O Ronaldo, ele não começou dando chapéu em todo mundo, meia lua e fazendo... Não, ele foi aprimorando com o tempo. Então ele foi se tornando mais interessante para o mercado e se destacando dos demais. Ele foi agregando habilidades que ele foi construindo com o tempo, né? E as habilidades, nós sabemos que elas são adquiridas conforme tem repetição, 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 a gente vai ficando mais habilidoso. Portanto, nós não precisamos ser perfeitos inicialmente. Nós só precisamos entregar um projeto do início ao fim. E tópico 3, a habilidade do Ronaldo, ela foi percebida pelos professores, pelos técnicos. Ela não foi informada por ele. O que isso tem a ver? O seu cliente, ele precisa perceber essa habilidade. Ele precisa perceber que você é expert no que você está falando, que você resolve, que você vai saber entregar. É uma percepção que tem que partir da cabeça do cliente. E você precisa entregar para ele esses elementos. E esse ponto ele é super interessante. Sabe aquela admiração que você tem por um mágico? Nossa, cara, como é que esse cara faz isso? Admira esse cara. Ou por um jogador, pelo Ronaldo. Aquela admiração que você tem por um cantor. Essa admiração é algo que parte de você. Não do que ele fala, você me admira por isso. Você encontra algum elemento nele que você passa a admirar, aquela banda que você gosta e assim por diante. Isso quer dizer que o seu cliente ele precisa perceber essa habilidade que você tem. Ele precisa perceber que você é um cara íntegro, que você é uma pessoa que sabe entregar o que você está falando. Ele precisa perceber que você é a pessoa certa para ele. Qual é a percepção que você passa para o seu cliente? Você passa a percepção de uma pessoa pilantra? Desculpa a expressão, é um termo feio, mas tem gente que usa esses termos. Você passa a impressão de alguém desonesto? Durante a negociação, aqueles poucos minutos ou aquele pouco tempo que você negocia com o cliente, ele vai captando essas coisas de você. Então ele vai perceber se você é um cara que quer passar ele para trás, se você é um cara expert no que você está falando, se você sabe o que você está falando e tal, ele vai perceber. Então é super importante que você passe para o cliente, você trabalhe a impressão que você quer passar e se essa impressão condiz com o que você vai entregar. Porque a sua habilidade ou aquilo que você tem de melhor precisa ser percebido pelo cliente. E você tem que entregar isso para ele inconscientemente. Você tem que entregar isso para ele durante a conversa. Você vai falar de trabalhos que você já executou, de clientes, do quanto você sabe disso, do quanto você está interessado naquilo outro. Eu falei no vídeo passado da técnica do porquê. Por que você tem que fazer tal coisa, cliente, tal. Caso você queira assistir, vou deixar o link aqui. Então, o cliente precisa perceber o que você tem para entregar para ele. Então é isso, pessoal. 3 dicas extraídas da história do Ronaldo, desde quando fez a peneira,
até quando ele se formou um atacante de nome. 3 dicas que a gente pode aplicar nos nossos negócios, estratégias que ele usou ou estratégias que eu extraí da história. E eu espero que você tenha gostado. Para você se destacar do seu concorrente, você precisa saber se posicionar. Você não precisa ser um cara perfeito, precisa entregar o seu produto do início ao fim, e você também precisa passar para o cliente a impressão que você deseja. Ele precisa encontrar e enxergar a habilidade em você. 3 dicas legais como se destacar do seu concorrente. No vídeo 2 dessa dica de como se destacar, eu preparei a dica mais interessante para você, que é uma dica prática que você vai colocar nos teus orçamentos. E eu tenho certeza que quando o teu cliente bater o olho no teu orçamento, ele vai achar o seu orçamento mais interessante do que o teu concorrente. Então é isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.